Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. O evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 8, versos do 19 ao 21. Um evangelho bem pequeno e que São Lucas traz para nós o seguinte acontecimento na vida de Jesus e dos seus irmãos. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, até Jesus, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no, então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Para falar disso aqui, eu não vou entrar numa apologética aqui, mas eu vou falar aquilo que é a fé da igreja. Você pega o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 499, ou 499 e 500, e você vai ver o que a igreja professa a respeito da Virgem Maria como sempre virgem. Veja, o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Então a igreja sempre creu que Maria sempre foi virgem e foi sempre. E por uma necessidade de professar isso, a igreja vai e proclama isso como dogma, a virgindade perpétua de Maria. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como a sempre virgem. Denis, mas e esses textos que diz que Jesus teve irmãos? Vamos lá. Parágrafo 500 do Catecismo vai dizer o seguinte: a isto objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria e de São José. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, mencionado em Mateus 13, 55, são os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria aos pés da cruz em Mateus 28, 1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consonante uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Então, a fé da igreja de 2024 anos diz para nós que a Santíssima Virgem Maria é virgem antes, durante e depois do parto. As igrejas protestantes vêm negar isso porque encontra textos bíblicos que fala dos irmãos de Jesus. Porém, não existe um texto de Gênesis a Apocalipse, principalmente no Antigo Testamento, porque não fala de Maria no Antigo Testamento. Maria vem existir, entre aspas, na plenitude dos tempos, porque ela foi a que Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador que viria na plenitude dos tempos. E no Novo Testamento não tem uma menção dos apóstolos e dos evangelistas aonde diga que fulano de tal, que não seja Jesus, fulano de tal é filho de Maria e de José. Vai sempre se falar dos irmãos de Jesus. Essa expressão irmãos de Jesus é para falar dos seus parentes, seus primos, Aí, primos em que sentido? Os parentes próximos, aquele, por exemplo, São João vai dizer que existe, no alto da cruz, João 19 vai dizer que existe Maria, a sua mãe, a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria de Magdala, Maria Madalena. Então existem 3 Marias. E essa Maria que é mencionada no alto da cruz, também
tem filhos e esses filhos são os primos de Jesus. Então assim, meus irmãos, basta um pouco de humildade, basta um pouco de fé nas palavras de Jesus, que Jesus disse que estava com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos, então ele ainda está. Basta crer que o Espírito Santo enviado por Jesus não iria deixar a igreja se perder em seus ensinamentos e uma dose de humildade para dizer assim: eu escuto a igreja, confio em Cristo e confiando em Cristo, confio na igreja que ele conduz e por isso eu creio que Maria não teve outros filhos. Porque versículo para dizer que Maria é mãe de outros filhos não existe. Existem versículos para dizer que Jesus é irmão, né, que Jesus tem irmãos. Como também um versículo no Antigo Testamento vai dizer que Abraão é irmão, né? Abraão chama Ló de irmão, quando na verdade Abraão e Ló não são irmãos, são tio e sobrinho. Então, Deus abençoe, mas o que mais importa e o que mais nos torna parentes de Jesus, irmãos de Jesus, mãe, pai de Jesus, como ele mesmo menciona nesse texto e nos paralelos de Mateus 12, 46 a 50 e Marcos 3, do 31 ao 35, é o que diz o versículo 21. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E a Santíssima Virgem Maria, por excelência, fez isso. Ouviu as palavras de Jesus, ou melhor, ouviu as palavras de Deus pela boca do anjo e disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O ensinamento de hoje é: somos irmãos, somos da família de Jesus, somos da família de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática, como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Amém.